Japão, um glorioso país que dispensa apresentações. E, cara, não é de hoje que a gente sempre ouve falar que o Japão é um dos países mais bizarros de todo o mundo. Mas, claro, não é pra menos quando se é de lá que vem grandes obras assustadoras como The Grudge, One Missed Call e, claro, não podemos deixar de citar o filme original de Ringo. E, cara, se nos cinemas as coisas estão assim, nas artes não é muito diferente. Essa é uma arte de um mangá chamado Uzumaki, do artista Junji Ito, que, bom, ficou bem conhecido após conseguir traumatizar centenas de milhares de pessoas com uma simples espiral. Ou melhor dizendo, um humano que teve seu corpo e ossos completamente distorcidos até ficar numa forma de espiral. Japoneses conseguem pôr terror em literalmente tudo. E, cara, pensando justamente nesse lado mais sobrenatural desse país que eu separei uma lista de criaturas com histórias completamente macabras pra gente explorar mais uma vez. E bom, como de costume, sente-se em um local confortável, apague a luz e seja bem-vindo às lendas urbanas japonesas. Boneca Okiko. Em 1918, um jovem de 17 anos chamado Eikishi Suzuki andava pelas ruas de Sapporo, em Hokkaido, quando repentinamente encontrou uma boneca tradicional japonesa. Uma Ishimatsu, mais especificamente, vestida com um kimono, cabelos pretos e um corte curto. Tal boneca que era típica daquela época. Ele comprou o brinquedo para sua irmã mais nova, chamada Kikoko, que tinha apenas 3 anos de idade. Como uma simples criança, ela logo se apaixonou pela boneca e levava para todos os lugares, chegando até mesmo a dormir com ela e tratá-la como se fosse uma amiga viva. Mas infelizmente essa felicidade durou pouco, pois no ano seguinte Kikoko adoeceu gravemente e morreu ainda criança, deixando a família em um luto profundo. A família, sem conseguir se desfazer do brinquedo preferido da criança, colocaram a boneca num altar doméstico ao lado das cinzas de Kikoko, como uma forma de manter sua lembrança ainda viva. Mas foi então que algo bem estranho começou a acontecer com ela. Com o passar dos meses, o cabelo da boneca, que era cortado na altura dos ombros, começou a crescer, algo que digamos que não é normal para um brinquedo. De início foi algo bem discreto, mas foi ficando cada vez mais evidente, com posteriormente o cabelo chegando até a cintura da boneca. Mas o mais bizarro é que após fazerem análises, descobriram que os fios não eram de fibra e nem de tecido, mas sim de cabelos humanos. E após a análises, confirmaram que pertenciam à mesma criança, ou seja, a sua própria filha. A família, convencida de que o espírito da filha havia se apegado à boneca, decidiu levá-la a um templo budista, na cidade de Uwamizawa, no qual ela ainda permanece até os dias de hoje. Os monges do templo cortam o cabelo da boneca regularmente, pois ainda continuam a crescer sem uma explicação. Muitos visitantes afirmam que os olhos da boneca parecem se mover, acompanhando cada passo de quem a observa. E que sua boca, que antes era cerrada, ou em palavras mais simples, fechada, agora se mostrava entreaberta e meio úmida, como se estivesse prestes para poder falar. A lenda diz que o espírito de Kikoko ainda habita a boneca, mantendo a sua presença no mundo dos vivos através dos cabelos que nunca param de crescer. E até hoje a boneca Okiko repousa em um manicário no templo de Maneji, cercada de respeito, mistério e um silêncio inquietante que parece carregar a voz de uma criança que nunca partiu por completo.
O Nuperabo é um tipo de yokai bastante conhecido no folclore japonês. Ele é descrito como um fantasma humanoide que à primeira vista parece uma pessoa comum, mas a diferença é que ao se aproximar, revela um rosto completamente liso, sem olhos, nariz ou uma boca. E apesar dessa aparência perturbadora, o Nuperabo não são considerados violentos ou perigosos. Seu objetivo principal é simplesmente assustar as pessoas, provocar um choque e desorientação, e depois simplesmente desaparecer. Essas aparições são relatadas desde o período Edo, geralmente retratadas em estradas desertas ou em áreas próximas a rios e lagos. Muitas histórias contam que eles assumem formas de conhecidos, familiares ou até estranhos, justamente para ganhar a atenção da vítima. E quando a pessoa acredita que está em segurança conversando com uma pessoa comum, o Nuperabo apaga os traços de seu rosto e mostra a sua verdadeira natureza. Um dos relatos mais famosos envolvendo esse yokai é na história registrada por Lufkaido Hearn, em seu livro Kwaidan, especificamente no conto de Mudina. Um homem encontra uma mulher chorando em uma estrada, e ao tentar falar com ela, a mulher levanta o rosto mostrando que não possuía traços faciais. Desesperado com a situação, o homem foge, até que então encontra um comerciante, mas adivinha, o comerciante também revela seu rosto, que estava vazio, mostrando que também era outro Nuperabo. Essa é a forma clássica da lenda, um susto atrás do outro que aumenta a sensação de desespero. Mas há também algumas outras versões, que já estão ligadas a ensinamentos morais. E uma delas, por exemplo, é de um pescador que desrespeita a ordem de não pescar em um lago considerado sagrado e, como punição, ele encontra uma mulher que se transforma em um Nuperabo. E mesmo após chegar à sua casa, até a sua esposa se revela como um desses espíritos, reforçando ainda mais a ideia de que a desobediência aos deuses trazem posteriores consequências. Alguns estudiosos do folclore acreditam que o Nuperabo não sejam espíritos independentes, mas sim uma forma ilusória criada por outros seres, como as Kitsune, Tanuki ou os Mujina, que têm a fama de se transformar e enganar os humanos como uma punição. Essa interpretação mostra como essas lendas do Nuperabo se conectam a outros mitos de lendas japonesas, de criaturas independentes que adoram assustar as pessoas. O Nuperabo, portanto, simboliza o medo da perda de identidade e de algo desconhecido. Ele não machuca as pessoas fisicamente, mas provoca um terror psicológico, de certa forma, até que meio profundo. E até hoje ele continua sendo lembrado em histórias, alguns filmes e ilustrações, como um dos yokais mais estranhos e inquietantes da cultura japonesa. O Oni é uma das figuras centrais do folclore japonês, frequentemente descrito como um demônio ou uma espécie de ogro. Sua origem remonta ao período Heian, entre os anos de 794 a 1185. Ele é influenciado por mitos chineses e pelo budismo, onde supostas entidades malignas são associadas à punição dos pecadores. Os Oni são representados como seres gigantes com peles de cores fortes, como o vermelho, o azul e alguns até verde. Um ou dois chifres saindo de sua cabeça, garras afiadas com presas, e eles costumam portar uma clava de ferro ou um machado chamados kanobo, que seriam um tipo de símbolo de sua força descomunal. Apesar de terem uma imagem aterrorizante, os Oni não são exclusivamente malignos. Em algumas lendas, eles atuam como protetores ou mesmo como figuras benevolentes. Em algumas narrativas, por exemplo, conta-se que os Onis aparecem como agentes da justiça, punindo apenas aqueles que cometem crimes ou quebram regras, mas nunca atacando as pessoas comuns. Mas durante o festival de Setsubun, é tradicional lançar grãos de soja para afastar os Onis, simbolizando a expulsão de maus e a acolhida de boa sorte. Na cultura contemporânea, os Onis continuam a ser uma presença de certa forma marcante, vezes aparecendo em animes, mangás e até jogos.
sempre mantendo viva a sua essência na mitologia e se adaptando a novas narrativas. Aondo, também conhecido como o Espírito da Lanterna Azul, é um yokai do folclore japonês ilustrado por Toriyama Shiken em o seu livro chamado Kajoku Haiki Shui. Essa entidade representa o espírito que aparece logo após a última história a ser contada no ritual tradicional japonês chamado Hikomonogatari Kaidanki. Durante esse ritual, 100 velas são acesas em lanternas de papel azul chamados Aondo. Os participantes contam histórias de terror, apagando uma vela a cada história, e quando a última vela é apagada, Aondo supostamente aparece, simbolizando o fim do ritual e a manifestação do medo coletivo. Fisicamente, Aondo é descrita como uma mulher com pele azul, 2 chifres na testa, dentes afiados e um kimono branco. A sua aparência é uma fusão das figuras mitológicas Aoi Niobu e Hanya, representando uma mistura de beleza e de terror. Em algumas versões da lenda, Aondo não é uma entidade independente, mas sim uma manifestação do medo coletivo dos participantes do ritual, como se ele dependesse do medo coletivo para poder se manifestar. Sua presença simboliza o ponto culminante do medo acumulado durante a noite, representando a transição do medo real para o sobrenatural. A Aondo também aparece em festivais e representações culturais do Japão, mantendo viva a tradição do Hikomonogatari e servindo como um lembrete da importância do respeito a forças desconhecidas. Hanya é uma figura do folclore japonês, profundamente ligada a teatros Nó e à tradição cultural do próprio país. Ela representa uma mulher que, quando foi dominada por sentimentos intensos de ciúme, rancor ou vingança, acaba se transformando em uma espécie de demônio. A palavra Hanya deriva do termo budista para sabedoria transcendental, o que sugere que essa entidade simboliza não apenas a fúria, mas também o sofrimento humano e a perda da humanidade causada por essas fortes emoções. Fisicamente, a máscara da Hanya possui uma pele avermelhada ou amarelada, com 2 chifres na testa, dentes afiados e olhos que aparentemente penetram até a sua alma. E um sorriso ameaçador que pode mudar dependendo do ângulo e da visão. Essa dualidade faz com que a máscara pareça furiosa quando vista de frente e triste ou arrependida quando vista da visão de cima. Detalhe esse que simboliza o conflito entre raiva e remorso que consomem essa personagem. No contexto do teatro Noh, Hanya é usado para representar personagens femininas que sucumbiram às suas paixões de forma destrutiva. Um dos exemplos mais clássicos é a Lady Rokujo, de The Tale of Genji, que se torna um tipo de espírito vingativo movido por ciúmes. O uso da máscara permite que o ator demonstre emoções complexas, criando uma experiência totalmente teatral, tão poderosa que chega a transmitir tanto o terror quanto a empatia pelo sofrimento dos personagens. Além do teatro, Hanya se tornou um símbolo cultural presente em diversas artes, na literatura, em tatuagens e até em filmes, onde geralmente ela representa o poder destrutivo das emoções humanas. A Hanya também está presente em diversas lendas urbanas japonesas, associadas especialmente a mulheres que sofreram traições ou perdas e que posteriormente retornam como espíritos vingativos. Em algumas versões, ela é descrita não apenas como vingativa, mas também como capaz de ensinar algumas lições morais, punindo a aqueles que lhe causaram supostas injustiças. Essa dualidade mostra que, embora assustadora, a figura da Hanya reflete a complexibilidade das emoções humanas, como a mistura de dor, arrependimento e raiva que podem transformar alguém de uma forma trágica.
Basicamente, a Hanya não é apenas uma figura de terror, mas também é um símbolo cultural, especialmente do Japão. E ela mostra como o folclore e a arte moral se encontram para representar o poder dos perigos, das emoções humanas quando não controladas. E lembra que em muitos momentos a beleza e o terror podem coexistir em um mesmo ser. O Shioni, também conhecido como Boi Demônio ou Jiuki, é uma criatura do folclore japonês, especialmente associada às regiões costeiras do oeste do Japão, como as províncias de Shikoku, Kinki e Shukugoku, e seu nome deriva de sua aparência, que combina características de um boi com elementos de um Oni, que é aquele tradicional demônio japonês que falamos quase que agora há pouco. Fisicamente, o Shioni apresenta uma cabeça bovina com chifres curvados para cima, dentes afiados e uma língua longa dita como venenosa, e seu corpo varia conforme a lenda. Em algumas versões, ele possui um corpo semelhante ao de uma aranha com 6 pernas e garras afiadas. Já em outras versões, ele apresenta um corpo de um Oni com membros humanos e uma cauda longa. As lendas sobre o Shioni variam conforme a região. Na província de Mie, por exemplo, acredita-se que a criatura amaldiçoou o castelo de Gokasho após ser ferida por um arqueiro, posteriormente resultando em doenças e tragédias para as famílias feudais. Em Wakayama, há relatos de que o Shioni pode sugar a alma das pessoas ao fazer contato visual, causando então uma morte súbita. Curiosamente, em algumas histórias, o Shioni assume uma forma mais benevolente. Em uma lenda específica de Akayama, uma mulher transforma-se em um Shioni para salvar um jovem que havia sido levado pela correnteza, mas em meio ao processo, digamos que acabou se sacrificando a si mesma. O Shioni também é celebrado de uma maneira positiva no festival o Shioni Matsuri, realizado anualmente em julho na cidade de Uajima, na província de Ehime. Durante esse festival, grandes efígies de Shioni são carregadas em alguns desfiles, algo que simboliza a purificação e a proteção contra maus espíritos. Além de sua presença no folclore, o Shioni também aparece na cultura pop, como no anime de cartas Yu-Gi-Oh! GX, onde ele é representado como uma criatura poderosa e, de certa forma, ameaçadora. Harionago, também conhecida como Hariona, é uma figura do folclore japonês especialmente associada à província de Ehime. O seu nome significa literalmente mulher de cabelos com ganchos, algo que reflete a sua aparência e o seu suposto comportamento. A Harionago é descrita como uma mulher jovem e atraente, com cabelos longos negros que possuem pontas afiadas, tais como agulhas, no qual ela usa esses cabelos como um tipo de arma, podendo os controlar à vontade para capturar suas vítimas. A lenda conta que a Harionago vagueia pelas estradas da província de Ehime durante a noite, procurando por homens desavisados. Quando ela encontra um jovem, ela sorri para ele, e caso se o sorriso for retribuído de volta, ela solta seus cabelos pontiagudos, que logo se enroscam nele, então o prendendo. Em alguns relatos, ela até chega a levar a vítima embora. Em algumas versões da história, se a vítima conseguir se refugiar em uma casa fechada, com uma porta com uma boa segurança, a Harionago desaparece com o amanhecer. Entretanto, marcas de garras e arranhões podem ser encontrados na moldura da porta, como uma evidência da sua tentativa de captura. O Ikiryo, também conhecido como Fantasma Vivo, é uma entidade do folclore japonês que representa o espírito de uma pessoa viva que se separa temporariamente do seu corpo.
Essa manifestação espiritual ocorre geralmente por conta de emoções intensas, como a raiva, ciúmes ou o próprio ódio. Sua aparência é descrita como uma réplica translúcida da pessoa da qual ela se origina, podendo se deslocar por grandes distâncias, assombrando ou amaldiçoando outras pessoas em outros lugares. E isso mesmo enquanto o indivíduo ainda permanece vivo. Acredita-se que o Ikiryo seja uma manifestação da alma que, por algum motivo, se desprendeu de seu corpo físico. Essa separação pode ocorrer por diversos motivos, como durante uma experiência de quase morte, em desmaios, ou em paixões intensas, ou até mesmo como uma parte de uma maldição. Em muitos casos, a pessoa do qual o Ikiryo se origina não tem consciência de sua existência. Historicamente, o conceito de Ikiryo tem raízes profundas diretamente na cultura japonesa. Ele é retratado em várias obras clássicas, incluindo o famoso compêndio de Yokai Gazu Haiki Yagyo, de Toriyama Shiken, onde ele é descrito como uma entidade criada através dos ciúmes, permitindo que a alma da pessoa se desprenda do corpo enquanto ela dorme para causar danos, ou até mesmo uma suposta vingança. A Muona, que pode ser traduzido como literalmente mulher vazia, é uma das figuras do folclore japonês, especialmente associadas a lendas urbanas contemporâneas, sendo descrita como um espírito vingativo de uma mãe que perdeu seu filho devido a tragédias ou com a fome da guerra. Ela normalmente é retratada como uma mulher sem rosto ou com um semblante vazio, algo que simboliza a perda e o vazio emocional causados pela morte de seu filho. Seu corpo geralmente é indistinto e translúcido, refletindo a sua natureza espiritual e a ausência de uma identidade própria. A Muona é conhecida por proteger as crianças em perigo, aproximando-se delas para oferecer ajuda ou abrigo. Entretanto, ela também possui um lado um pouco mais macabro, podendo tentar se fundir com as crianças, absorvendo suas almas e identidade. Para realizar essa fusão, a Muona utiliza de feitiçaria para adormecer a alma da criança, lhe permitindo acessar suas memórias e sentimentos. Apesar dessa versão bizarra sobre ela, a Muona é movida por sentimentos maternos de certa forma até que profundos. Em algumas versões da lenda, ela chega a demonstrar disposição para se sacrificar ou desaparecer para garantir a segurança da criança que ela protege, mostrando a complexibilidade de suas emoções e suas intenções. O Omukage, também conhecido como Giant Centipede, é uma figura do folclore japonês associada à província de Shinga, próxima ao lago de Biwa. O seu nome significa literalmente centopeia gigante, algo que reflete diretamente a sua aparência e comportamento. A aparência do Omukage é descrita como uma centopeia monstruosa, com um corpo levemente escuro, pernas e uma cabeça alaranjada brilhante. Ele é frequentemente retratado com características semelhantes à de um dragão. Ele também é conhecido por ser extremamente venenoso, capaz de matar humanos e animais rapidamente. Comumente, ele habita montanhas, florestas e algumas cavernas. Geralmente, ele opta por lugares escuros e meio úmidos. A lenda mais conhecida sobre o Omukage envolve o herói Fujiwara Hidesato, também chamado de Tawara Toda. Segundo o conto, Tawara, enquanto atravessava uma ponte sobre o lago de Biwa, foi abordado por uma serpente gigante que lhe pediu para vingar a morte de seus filhos e de seus netos. A serpente revelou que o responsável era o Omukage, que havia feito seu covil na montanha de Mikami.
Hidesato posteriormente disparou 2 flechas que não surgiram nenhum tipo de efeito, mas a terceira, embebedada com sua própria saliva, que também é a única fraqueza conhecida do monstro, foi completamente fatal pro Omukade. Em algumas versões da lenda, ele ataca viajantes desprevenidos, especialmente aqueles que atravessam pontes ou rios, reforçando a ideia de perigo em áreas mais naturais. Além disso, o Omukade simboliza os perigos escondidos na natureza, que é um tipo de reflexão do folclore sobre os riscos da vida cotidiana em regiões mais rurais do Japão. A Jorogumo é um yokai do folclore japonês conhecido como uma aranha que se transforma em uma mulher. Ela é descrita como uma aranha gigante com a habilidade de assumir a aparência de uma mulher jovem e sedutora, onde ela usa esse disfarce para atrair os homens e, posteriormente, capturá-los. Com o tempo, acredita-se que após a aranha atingir 400 anos de idade, ela ganha poderes sobrenaturais, tornando-se ainda mais perigosa. Em algumas versões da lenda, a Jorogumo se apresenta carregando um bebê que, na verdade, é só uma ooteca cheia de ovos de aranha, onde ela usa esse disfarce para enganar os homens, fazendo eles se aproximarem de suas teias. Em algumas outras versões, ela pode até se apresentar tocando um instrumento. Mas em todas as versões, o objetivo é sempre o mesmo. Ela chama a atenção dos homens, fazendo com que eles se aproximem de suas teias e então se prendam, para ela então fazer a sua refeição. Uma das histórias mais conhecidas ocorre na província de Shizuoka. Um lenhador encontra uma mulher bela próxima a uma cachoeira, que lhe devolve um machado que ele havia perdido na água. A mulher pede para que ele guarde esse segredo, mas quando o lenhador revela para outras pessoas o que aconteceu, ele simplesmente adoece e eventualmente desaparece, mostrando que ele estava sob um tipo de feitiço ou efeito da Jorogumo. Em outras versões da história, um monge intervém usando sutras budistas para impedir que a aranha capture completamente as suas vítimas. Mas infelizmente o lenhador ainda sofre consequências por ter se envolvido com um suposto yokai. O Todaiki, traduzido como literalmente demônio candelabro, é uma entidade do folclore que é resultado de uma transformação macabra onde um ser humano é convertido em um candelabro vivo através de magia negra. Após essa transformação, a vítima perde a capacidade de falar e se mover, se tornando apenas uma peça de decoração macabra, criada por poderes de feiticeiros ou espíritos malignos. A história mais conhecida do Todaiki envolve o ministro japonês Karu no Daijin, que foi enviado à China como parte de uma missão diplomática. Durante a sua estadia na China, ele foi envenenado por um ministro chinês, que além de matá-lo, cobriu seu corpo com tatuagens e colocou um candelabro em sua cabeça, posteriormente transformando-se em uma criatura grotesca. O filho de Karu no Daijin, preocupado com o desaparecimento do pai, viajou até a China em busca dele, e em sua jornada ele encontrou Todaiki, que, incapaz de falar, usou o próprio sangue para escrever uma mensagem no chão, revelando então a sua identidade. E ao ler a mensagem, Hitsu no Saisho reconheceu seu pai e ficou horrorizado com o destino macabro que lhe havia sido imposto. O Todaiki representa o abuso de poder e crueldade dos feiticeiros que utilizam magia negra para subjugar e desumanizar as suas vítimas. As suas transformações em candelabro vivo simbolizam a perda de identidade e da dignidade humana, se tornando apenas uma mera ferramenta de tortura e de controle. O Todaiki foi representado em várias formas de arte japonesa, e isso incluindo as pinturas e ilustrações artísticas.
Essas representações enfatizam sua aparência grotesca e sua natureza macabra sobre essa lenda. Yamabiko é um espírito de um yokai das montanhas do folclore japonês. Ele é associado a fenômenos naturais do Eco, como seu nome podendo ser traduzido como o menino das montanhas. Essa entidade é conhecida por responder aos sons emitidos nas montanhas, criando ecos que podem parecer respostas ou interações. O Yamabiko geralmente é descrito como uma criatura pequena, com características que lembram uma mistura de um cachorro e um macaco, possuindo pelos cinzentos, uma barriga de tom pêssego, orelhas caídas, um sorriso largo e braços estendidos. E essa representação da criatura foi popularizada especialmente por Toriyama Shiken. O Yamabiko é conhecido por sua habilidade de imitar literalmente qualquer som, incluindo vozes humanas, sons naturais e até mesmo ruídos de trens e carros. Ele pode emitir gritos misteriosos e aterrorizantes nas profundezas das florestas, que podem ser ouvidos a longas distâncias e perturbar aqueles que ouvem. Além dele ser um tipo de explicação para o fenômeno do eco nas montanhas, o Yamabiko também serve como um lembrete para os viajantes respeitarem as montanhas e seus mistérios. A sua presença e os ecos que ele cria podem ser vistos como orientações para aqueles que se aventuram fora de seus territórios. O Omibuzu se traduz como literalmente monge do mar. Ele é um yokai aquático que seu nome vem justamente por conta de sua aparência, com uma cabeça arredondada e careca, semelhante à de um monge budista. Ele é conhecido por emergir repentinamente das águas calmas, causando tempestades violentas e afundando embarcações. O Omibuzu é descrito como uma figura humanoide gigantesca, com uma pele negra e sem características faciais distintas. Mas em algumas versões da lenda, ele possui olhos grandes e brilhantes, enquanto outras o retratam sem um rosto. A sua altura pode variar conforme a lenda, mas na maioria ele pode atingir impressionantes 30 metros de altura, ou até mais do que isso, se tornando uma presença completamente imponente dentro do mar. Ele é temido por conta de sua imprevisibilidade e força destrutiva, aparecendo geralmente em noites calmas quando o mar está tranquilo, e de repente ele provoca tempestades violentas com o fim de derrubar a embarcação. Existem relatos de que ele exige um barril dos marinheiros, e ao receber um barril comum, ele enche de água até afundar o navio. Mas para escapar dessa entidade, é necessário lhe oferecer um barril sem fundo, pois isso o deixará confuso, permitindo que a embarcação consiga fugir. Algumas lendas sugerem que o Omibuzu é um espírito de um monge que morreu afogado no mar, amaldiçoando então aqueles que cruzam o seu caminho. Outras versões contam que na verdade ele é uma entidade independente, surgindo das profundezas do mar, para então testar a coragem dos marinheiros. O Kubiri-Oni, traduzido como literalmente demônio estrangulador, ele é um yokai associado especialmente ao suicídio por enforcamento. É uma das lendas mais perturbadoras dessa lista, na minha opinião. Ele é uma manifestação de espíritos humanos que cometeram suicídio por enforcamento e agora assombram os ainda vivos, tentando digamos que induzi-los a cometerem o mesmo ato. Esses espíritos são conhecidos por diversos nomes, como por exemplo Itsuki, Shosatsuki e Shoshiki. Eles habitam o Meikai, que é um submundo com uma população fixa, onde uma alma só pode deixar esse local após uma chegada de uma nova alma. Mas caso ninguém morra da mesma forma, os espíritos podem ter que esperar
por muito mais tempo para serem reencarnados. E essa espera, em alguns casos, os levam a tomarem medidas próprias para, digamos que, acelerar esse processo. O Kubire-Oni é retratado de diversas formas diferentes nas mídias, mas ele é geralmente descrito como um ser que possui uma cabeça grande e arredondada, com cabelos longos vermelhos ou pretos, uma pele pálida, olhos bizarramente penetrantes e uma expressão ameaçadora. Essa entidade é conhecida por sua habilidade de induzir as pessoas por mortes de especialmente enforcamento. Ele se aproxima de suas vítimas, muitas vezes quando estão em momentos de solidão e vulnerabilidade, e começa a influenciá-los psicologicamente. A sua presença pode ser acompanhada por uma sensação de desespero e uma voz interior que incita ao tal ato fatal. Em algumas versões da lenda, ele é descrito como um espírito que, ao ser reconhecido, pode ser apaziguado ou até mesmo afastado. Entretanto, sua influência é muito poderosa e, em muitos casos, difícil de resistir. O Kubire-Oni aparece em várias adaptações do anime JJJ no Kitaro, uma série que busca explorar especialmente o mundo dos yokais. Em uma das versões, ele é retratado como um tipo de espírito vingativo que busca almas para substituir as suas próprias. E sua presença no anime serve para ilustrar os perigos da desesperança e a importância de buscar por ajuda em momentos de crise. Essa lenda simboliza aspectos um pouco sombrios sobre a mente humana, como o desespero e o desejo de escapar da dor a qualquer custo. Sua lenda serve como um aviso sobre o perigo do isolamento emocional e a importância da procura de apoio nesses momentos mais difíceis. Ele também representa a ideia de que espíritos podem ser presos entre mundos, incapazes de encontrar paz até que as suas questões não resolvidas sejam então tratadas. Que o Japão é bem bizarro, isso já não é mais novidade pra gente. Com suas criaturas e lendas que são macabras o suficiente para tirar umas boas noites de sono. Mas por agora eu vou estar fechando essa lista aqui. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Enquanto isso, eu vou ficar planejando um próximo vídeo, mas não esquece de dar uma olhada aqui no canal, porque tem muito conteúdo bom como esse. Enfim, é aqui que eu me despeço de você. Te vejo na semana que vem e até o próximo vídeo.